Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Gostaria de participar também neste debate sobre a situação do investimento público nos Açores, trazendo talvez um novo ponto de vista, um ponto de vista diferente daquele que até agora tem sido, enfim, aqui trazido num aparente jogo de ping-pong. Começaria por uma declaração de princípios. Nós defendemos a imperiosa necessidade do investimento público, porque quando um país está na crise em que está, e por meio de razão, a nossa região também, onde não há investimento privado, nem aqui, nem de uma maneira geral, na Europa, o investimento público é, sem dúvida, absolutamente necessário para a salvaguarda da economia e do emprego. Esta é uma posição muito clara do Bloco de Esquerda, que não resolve tudo, mas que é essencial. Mas quanto a nós, o investimento público tem que ter regras e tem que ter prioridades claras. Não basta haver investimento, porque há um bom e há um mau investimento. É como o Banco Novo. Há um bom e há um mau. Ora, quando nós falamos em regras e prioridades claras, falamos nestas regras e nestas prioridades, por exemplo, na manutenção e desenvolvimento dos serviços públicos, como a educação, como a saúde, como a segurança social. Falamos em regras e prioridades claras na promoção do emprego, em regras e prioridades claras no lançamento de novas bases para o desenvolvimento económico do futuro da região, em regras e prioridades claras para que o dinheiro de todos os açorianos e açorianas possa ser gasto por nós, gasto pelo Governo, possa ser reprodutivo. Não sendo tudo, estas bases são essenciais do nosso ponto de vista e até consensuais, pensamos nós, naquilo que nós entendemos por um bom investimento público. Sendo estas as bases essenciais do investimento público, é evidente que ele tem que ter rigor, transparência e eficiência económica, ou seja, disse-o e volto a repeti-lo, tem que ser reprodutivo. E ser reprodutivo não é ter mais dinheiro ou fazer mais dinheiro. Ser reprodutivo pode ser ter mais e melhor saúde, mais e melhor educação, mais e melhor segurança social, mais e melhor reprodução económica. E tenho que trazer aqui à colação onde é que aqui reside a crítica. É que há muito investimento nesta região que traz tudo e tem tudo menos isto. Eu já não quero trazer aqui, mas eu não me esqueço, a antiga e célebre estrada da Fajã, do Calhau, que custou aos bolsos dos açorianos e açorianas 1.800.000 euros, coisa pouca, atendendo à obra. Aliás, eu acho que esta obra foi tão barata em termos oficiais que o empreiteiro ou a empresa que fez esta obra deveria ser privilegiado pelo Governo Regional em todas as obras públicas, porque ele fez de facto uma obra muito barata. Não é também, do nosso ponto de vista, um bom investimento público no sentido e com as características que nós identificamos, os 200.000 euros gastos numa festa privada, portanto, um investimento privado, numa festa que o artista principal convidado nem sequer tinha os Açores no seu site, nem sequer tinha nota pública de que viria aos Açores, ou seja, a reprodução deste investimento que poderia ser os Açores e a divulgação dos Açores, o artista fez questão de nem sequer dizer que vinha aqui ganhar 200.000 euros dos bolsos de todos os açorianos e açorianas. Mas, entretanto, há projetos culturais desta região que não são aprovados sob o pretexto de que não há dinheiro. Neste quadro, o investimento público nos Açores anda a review dos aspectos que nós consideramos essenciais. Lembremos as derrapagens constantes nas obras públicas que correspondem ao investimento público onde o rigor e a transparência não existem e são um desbaratar de dinheiros públicos. Bom, os exemplos são tantos, já os temos trazido aqui tantas vezes que não vale a pena repeti-los. E são uma espécie de desvario, são uma espécie de atração pelo abismo que se repete obra a obra. Lembremos agora um caso recente, como é o do Parque de Exposições da Terceira, atualíssimo,
que é talvez o último exemplo de elefante branco nesta matéria. Pese embora as múltiplas propostas feitas nesta Casa pelo Bloco de Esquerda para atacar este flagelo da nossa democracia, parafraseando o Presidente do Tribunal de Contas, que o Partido Socialista prezará com certeza, tanto ou mais do que nós, perguntamos que interesses se escondem por detrás da permanente oposição do Partido Socialista em atacar esta situação das derrapagens nas obras públicas. Por outro lado, o investimento público pode ser indireto, isto é, pode haver investimento nos incentivos à formação de empresas ou ao seu crescimento. E nós, Bloco de Esquerda, sempre defendemos este princípio e por maioria de razão numa região ultraperiférica como é a nossa. Mas também nesta área, os atropelos ao rigor, à transparência e à eficácia económica são por demais evidentes. Perguntamos que interesses levam o Governo Regional a financiar colégios privados, como é o caso, outra vez e sempre, como é o caso do Colégio Castanheira em Ponta Delgada e do Colégio São Francisco em Angra do Heroísmo, que são concorrentes diretos do Serviço Público da Educação, e o Decreto Legislativo Regional que trata do ensino privado e cooperativo fala claramente em apoios quando não há concorrência, mas complementação. Tenho aqui, se for preciso, lembrar e relê-lo, e perguntar aos senhores e às senhoras deputadas e ao Governo Regional também, que se isto não é uma lógica rentista, então eu não sei o que é o rentismo. Agora, aquilo que eu sei é que é uma lógica onde o rigor, a transparência e a eficácia económica do investimento público não está presente. E se esta lógica existe na área da educação, ela também existe, infelizmente, por exemplo, na área da energia. E há dois exemplos que já foram, aliás, trazidos aqui a esta Casa. Por exemplo, o primeiro, a Companhia Açoriana de Energias Renováveis Limitada, que recebeu 3.700.000 euros a fundo perdido para vender energia à EDA. Não há concurso público, não há nenhum tipo de transparência, não há nenhum tipo de rigor. Tomem lá este dinheiro para venderem energia à EDA. Ou então, o caso da Strong Survival, por exemplo, que segundo dados do próprio Governo Regional, recebeu, parece que não recebeu, mas o Convergência continua a ter lá o projeto a dizer que recebeu, 6.800.000 euros para investir em painéis solares, para instalar painéis solares. Já agora, nem vale a pena falar da Graciólica, que é outro negócio também muito pouco rigoroso, muito pouco transparente e de eficácia económica duvidosa. Conclusão, esta lógica, a par das derrapagens na utilização dos dinheiros públicos para interesses pouco claros, é contrária ao rigor, à transparência e à eficácia económica que se existe no investimento público. E para terminar, aproveitando este debate e fazendo a vontade e respondendo ao repto do senhor Vice-Presidente do Governo Regional, no sentido de desafiar os partidos da oposição a apresentar um contributo nesta matéria, neste debate, ao longo deste debate sobre a situação do investimento público nos Açores, apresentem contributos, não se limitem a fazer críticas. Tem toda a razão, eu concordo consigo, Sr. Vice-Presidente. Então, nós vamos dar um contributo. Nós vamos desafiar o Governo Regional, e se o Governo Regional não quiser responder a este desafio, o Bloco de Esquerda responderá ao seu próprio desafio através de uma iniciativa legislativa própria, mas o desafio é este. Está ou não está o Governo Regional aberto a garantir e a disponibilizar anualmente, no plenário de cada mês de dezembro, a apresentação a esta Casa de um relatório individualizado de cada empresa a quem forem concedidos benefícios fiscais ou ajudas de investimento, mais, calma, Sr. Presidente, mais a sua subsistência. O que é que aconteceu à empresa? É que os sites contam o princípio, mas nunca contam o meio nem o fim.
Há empresas que, entretanto, depois de terem um investimento público, pura e simplesmente desaparecem. Senhora Deputada, agradeço e com que elas, termine. vou terminar, Senhora Presidente, e com elas desaparece o dinheiro dos açorianos e açorianas. Portanto, nesse relatório, saber o que é que aconteceu a essas empresas, qual o setor de atividade a que se dedicam, que número de trabalhadores essa empresa manteve ou contratou, qual é a sua contribuição para a diminuição das importações e para o aumento das exportações na nossa região, entre outros fatores e outros elementos que nós consideramos absolutamente essencial para saber se o investimento público feito nesta região é bom ou é mau. E, portanto, este conjunto de dados permitem analisar a justeza dos acordos, o rigor das suas prioridades, a transparência das suas opções e a eficácia económica da sua existência. E depois estaremos todos aptos a falar no bom e no mau investimento. O desafio fica feito, Sr. Vice-Presidente, e gostaria de obter uma resposta. Obrigada, Sra.